Olá pessoal, aqui é o Dr. Alexandre. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre fisiologia do parto. Vamos entender os mecanismos fisiológicos envolvidos em todo esse processo, né? Qual é a sinalização para que ocorra o nascimento, para que a mulher entre no trabalho de parto e culmine com o nascimento do bebê. Então vamos conversar um pouquinho sobre a fisiologia do parto. Veja só, primeiro, quando se fala de trabalho de parto, a gente tem que entender o seguinte: isso vai ocorrer por volta da 38ª até a 40ª semana. O útero gravide torna-se excitável e desenvolve contrações tão fortes que o bebê é expelido. Agora a questão é, o que leva a tal acometimento? Ou seja, o que vai levar a esse útero a aumentar suas contrações ao ponto de expulsar o bebê? Aí nós temos ações de dois hormônios importantes. Eu tenho a progesterona, que impede a contratilidade uterina, então é importante para manter aí o desenvolvimento do feto ao longo dos 9 meses de gestação, e o estrogênio, que por sua vez irá aumentar a contratilidade uterina. E aí, quando eu tenho essa relação, o aumento de estrogênio sendo maior do que a concentração de progesterona, logo eu vou ter o aumento da contração uterina. Okay? Então, quando eu tenho um aumento da relação estrogênio-progesterona, existe aí um aumento da contração uterina. Aqui, nesse esquema, a gente verifica o seguinte: eu tenho o estrogênio produzido a partir dos ovários, levando a uma indução dos receptores de ocitocina. Então, aumenta a expressão dos receptores de ocitocina a partir do estímulo do estrogênio. Bom, a ocitocina, proveniente tanto do feto como da mãe, irá estimular a contração uterina, que irá estimular, por sua vez, a placenta produzir prostaglandina. E essas prostaglandinas irão aumentar mais ainda a contração uterina. Então, para que ocorra a contração uterina e a expulsão da criança, eu vou precisar aqui de estrogênio, estimulando aí os receptores de ocitocina. Uma vez eu tendo maior expressão dos receptores de ocitocina, a ocitocina irá fazer duas coisas. Ela vai estimular a contração uterina e irá estimular a placenta a produzir prostaglandina. E a prostaglandina irá aumentar ainda mais a contração uterina. Pois bem, resumindo a história, veja, a ocitocina, como que seria o resumo aí da ação desse hormônio? O estrogênio induz, portanto, a expressão aumentada de receptores de ocitocina no miométrio uterino. Aí você tem a interação da ocitocina com seu receptor, que vai elevar a concentração de cálcio intracelular, e aí o cálcio nós sabemos que ele é importantíssimo para a contração do músculo. A ocitocina também vai estimular a síntese de prostaglandina. Isso irá amplificar a intensidade e a frequência das contrações uterinas, o que, portanto, irá levar a um quadro propício à expulsão do bebê, do útero. Bom, mas qual seria o gatilho para que o início do trabalho do parto ocorra? O que nós temos aí de teoria predominante seria a hipótese do cortisol fetal. Seria uma teoria mais aceita. Como que seria essa questão do cortisol fetal? Veja só, quando a criança, devido às contrações, se mostra em sofrimento fetal, essas contrações irão aumentar na tendência de expulsar o bebê. Então, aqui nós teríamos o cortisol aumentado, o que seria o gatilho para que todas aquelas reações relacionadas à ocitocina ocorram. Então, você tem aqui o hormônio cronodotropina aumentado, fator liberador da cronodotropina, que vai aumentar o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrópico, ou simplesmente corticotropina. Isso vai estimular a liberação da DHEA,
de androespiandosterona e cortisol pela adrenal fetal. Essa elevação irá promover a elevação da produção de estrogênio pela placenta e aí você altera a relação estrogênio-progesterona. Então, veja, o aumento do cortisol estimula o aumento da produção de estrogênio pela placenta, o que irá aumentar a relação estrogênio-progesterona. E aí nós vimos anteriormente que quando você tem essa relação alta, a gente aumenta os receptores de ocitocina e também aumentamos, através da ocitocina, a produção de mais prostaglandina. Ambos, tanto a ocitocina como as prostaglandinas, irão estimular a contração uterina. Pois bem, aqui novamente mostrando isso que eu acabei de falar, né? E aí aqui a gente teria o seguinte, ó, sob o estímulo da ocitocina e estrogênio, né, você tem um aumento da expressão da prostaglandina, tanto a 2-alfa como a 2, e aí isso irá atuar numa contração uterina mais vigorosa e dilatação do colo uterino, através do afrouxamento do colágeno. Então, nesse momento, você tem a dilatação acontecendo. E aí a teoria que se tem para que isso ocorra seria o estresse fetal irá promover o aumento da liberação do hormônio do hormônio liberador da corticotropina, que irá atuar aumentando o hormônio corticotrópico, a secreção dele, o ACTH, que vai aumentar a secreção de cortisol. Esse cortisol vai atuar na placenta e isso irá aumentar a relação estrogênio-progesterona na mãe, no sangue materno. Isso irá seguir dois caminhos. Você terá um aumento da produção da ocitocina pela placenta e também irá aumentar a produção de prostaglandina pelo útero. Ambos irá fazer com que eu tenha um influxo maior de cálcio para dentro do útero, né? E isso vai aumentar a contração uterina. Aí você vai ter o reflexo da ejeção fetal, fazendo com que aumente mais ainda a secreção de ocitocina pela hipófise da mãe, até que ocorra o nascimento. Esse é o mecanismo de feedback positivo. Quanto mais contração uterina eu tenho, mais sinalização para liberação de ocitocina teremos. E, portanto, mais contração até que ocorra o nascimento. Do ponto de vista clínico, isso explica porque se você quer diminuir, né, contrações uterinas, tem que se aplicar medicamentos que se opõem à ação da ocitocina ou que bloqueiam a ação dela. Por outro lado, se quer induzir o parto, dá-se injeção de ocitocina, porque irá estimular a contração uterina. Em suma, né, os eventos que vão levar ao parto são fatores hormonais, que aumentam a contratilidade uterina, e aí nós já vimos aqui que é o aumento da expressão de estrogênio e o menor de progesterona, então a relação estrogênio-progesterona aumentada. Fatores mecânicos que podem aumentar a contração uterina, como a distensão da musculatura uterina e a distensão ou irritação do colo do útero. Isso irá promover um aumento também da contração uterina. Bom, nessa imagem aqui a gente vê a primeira fase do parto. Observe que aqui eu tenho a dilatação, início, né, da dilatação do colo, até que vai ocorrer a ruptura do saco amniótico, ok? Então aí eu já teria uma dilatação um pouco maior. Na segunda fase, são a fase de contrações fortes. Nessa fase eu tenho uma dilatação bem maior, que vai ocorrer em torno de 10 centímetros, e o bebê vai mover para o interior da vagina. E a placenta vai permanecer dentro do útero nessa fase. Essa é a fase que a gente chama de expulsão. Então, nessa fase é o momento em realmente que o útero vai estar expulsando o bebê. E na fase 3, né, as contrações uterinas vão separar a placenta que ficou dentro do útero, né, e vai ocorrer a expulsão da placenta. Então, essa seria a fase 3. Portanto, nós teríamos os seguintes estágios. Antes do parto, eu tenho contrações uterinas fracas, né, e pouco frequentes. Aí, gradualmente, ocorre um aumento da força e da frequência das contrações, devido àqueles processos que nós já vimos.
Aí no primeiro estágio nós temos contrações irregulares, terminando com a dilatação completa do colo. No segundo estágio eu tenho a expulsão do feto com contrações fortes do miométrio, chegando ao terceiro estágio, que é a expulsão da placenta e membranas, e as contrações uterinas vão separar aí a placenta da parede uterina, tendo assim finalizado todo o processo fisiológico do parto. Bom, espero que tenham gostado. Para maiores detalhes, vocês podem procurar por essa literatura aqui relacionada. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E se gostaram, não deixem de se inscrever aí no nosso canal e deixar o seu like. Obrigado, até o próximo.